No futebol, a relação entre jogador e torcida costuma ser muito intensa. Quando um atleta se torna ídolo de um clube, ele passa a representar muito mais do que apenas um jogador em campo. Ele vira símbolo, líder e até parte da identidade do time. Por isso, quando um desses jogadores decide se transferir para um rival ou tomar atitudes que decepcionam a torcida, a sensação de traição pode ser enorme. Ao longo da história do futebol, alguns casos ficaram marcados para sempre. Jogadores que eram amados pela torcida, mas que acabaram virando verdadeiros vilões. Vamos relembrar três desses casos que chocaram o mundo do futebol. Um dos exemplos mais famosos de traição no futebol envolve o português Luís Figo. No final dos anos 90, Figo era simplesmente um dos maiores ídolos do Barcelona. Ele era capitão do time, referência técnica e considerado um dos melhores jogadores do mundo. A torcida o idolatrava e dificilmente imaginava que ele pudesse vestir outra camisa na Espanha. Mas tudo mudou no ano 2000, quando o Real Madrid decidiu pagar sua cláusula de rescisão, que na época era a transferência mais cara da história do futebol. A mudança para o maior rival foi vista pelos torcedores do Barcelona como uma das maiores traições já vistas no esporte. Quando Figo voltou ao estádio Camp Nou pela primeira vez defendendo o Real Madrid, o clima era de pura hostilidade. A torcida vaiou o jogador o jogo inteiro e começou a jogar objetos no campo. O momento mais simbólico aconteceu quando uma cabeça de porco foi arremessada em direção a ele enquanto se preparava para cobrar um escanteio. Aquela cena rodou o mundo e se tornou um dos momentos mais marcantes da rivalidade entre os dois clubes. Até hoje, para muitos torcedores do Barcelona, Figo deixou de ser ídolo naquele momento. Outro caso que gerou enorme polêmica aconteceu na Inglaterra com o argentino Carlos Tevez. O atacante se destacou muito no Manchester United, onde conquistou títulos importantes e se tornou um jogador muito querido pela torcida. Ele fazia parte de um ataque muito forte ao lado de grandes nomes do clube e ajudou o time a conquistar a Liga dos Campeões e a Premier League. Porém, em 2009, surgiu uma grande polêmica envolvendo sua permanência no clube. O Manchester United decidiu não exercer a opção de compra do jogador, e logo depois, o grande rival da cidade apareceu como destino, o Manchester City. A transferência causou revolta imediata entre os torcedores do United. Para piorar ainda mais a situação, o Manchester City fez uma provocação pública ao colocar um enorme outdoor na cidade com a frase "Welcome to Manchester", insinuando que agora o verdadeiro time da cidade era o City. A atitude foi vista como uma grande afronta ao United. A partir daquele momento, Tevez passou a ser tratado como traidor por muitos torcedores do antigo clube. O jogador ainda se tornou capitão do City e ajudou o clube a crescer e disputar títulos importantes, aumentando ainda mais a rivalidade entre os dois lados de Manchester. Outro jogador que viveu situação parecida foi o holandês Robin van Persie. Durante muitos anos, ele foi a grande estrela do Arsenal. Mesmo sofrendo com diversas lesões ao longo da carreira, o clube sempre demonstrou confiança no atacante. Com o tempo, Van Persie se tornou capitão da equipe e um dos principais jogadores da Premier League. Na temporada 2011 a 2012, ele teve uma fase incrível e terminou como artilheiro do campeonato inglês. A torcida acreditava que ele lideraria o Arsenal de volta às grandes conquistas. Porém, no meio de negociações de renovação de contrato, o jogador anunciou que não pretendia continuar no clube. Pouco tempo depois, veio a notícia que chocou os torcedores. Van Persie havia acertado sua transferência para o Manchester United, um dos grandes rivais do Arsenal. A revolta foi imediata. Muitos torcedores se sentiram traídos, principalmente porque o Arsenal havia apoiado o jogador durante anos difíceis. Para piorar a situação, logo na sua primeira temporada no Manchester United, Van Persie foi decisivo para o clube conquistar a Premier League e novamente terminou como artilheiro do campeonato. Para os torcedores do Arsenal, foi como ver um ex-ídolo ajudando outro clube a conquistar exatamente o que eles tanto desejavam. No futebol, a linha entre ser ídolo e virar vilão pode ser muito mais fina do que parece. Jogadores que um dia foram aplaudidos, tiveram seus nomes cantados nas arquibancadas e foram tratados como heróis, podem rapidamente se tornar alvo de vaias e revolta da torcida. Transferências polêmicas, decisões de carreira ou atitudes fora de campo muitas vezes acabam destruindo uma relação que parecia eterna.
Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias e curiosidades do futebol, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!